iniciamos. Bem-vindo a todos e a todas. Mais uma vez, licença. Eu peço que as pessoas que estiveram online na sala coloquem no chat o nome e o e-mail para fazer a lista de presentes. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, eu já ia dizer, meu nome é professora Rafaela. Meu nome é Rafaela, sou professora aqui no curso da UFPE, do Campus Acadêmico de Vitória. Atualmente estou na vice-coordenação e estou na coordenação geral do evento. Tá? Agora às 15 horas está previsto o mini curso. E aí, vocês se inscreveram nesse mini curso acerca do que fazer com relação aos pacientes, como proceder, quais são os cuidados, quais são as demandas que os pacientes oncológicos necessitam nesse momento de pandemia. Né? Então, vão surgir algumas reflexões. Minha área de pesquisa é a oncologia, e por isso que eu propus esse mini curso, e convidei 2 colegas, né? Ambos trabalham na Universidade Federal da Fronteira Sul,
Um deles é o Vander Monteiro e o outro colega é o Jefferson Araújo. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir que só eles ficassem com as câmeras ligadas, até para a gente não sobrecarregar aqui a plataforma, tá? Vocês podem participar ligando o microfone ou usando o chat. Nós estamos com 2 monitores que auxiliarão nas perguntas ou em dúvidas que vocês possam ter ao longo desse minicurso, tá? A gente vai iniciar com a fala do Vander, e em seguida o Jefferson inicia, e no final a gente abre para as perguntas, tá? O Vander, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, enfermeiro pela Universidade Federal do Pará. Ele trabalha, como eu já tinha falado para vocês, né, na Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó, Santa Catarina. Ele é especialista em enfermagem oncológica e pediátrica, né, já trabalha com isso há um bom tempo. E vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre a cirurgia oncológica no contexto da pandemia, tá? Em seguida, nós teremos a fala do professor Jefferson, que também é doutor pela Universidade de São Paulo, enfermeiro pela Universidade Federal do Pará e especialista em enfermagem oncológica. E também trabalha na Universidade Federal da Fronteira Sul, tá? Vander e Jefferson, é um prazer ter vocês aqui, tá? Obrigada por aceitar o convite. Eu e o Jefferson e o Vander fizemos doutorado juntos, né? Estamos aí trabalhando sempre em parceria, sempre um convidando o outro, e isso é bacana. E obrigado por vocês aceitarem. Fiquem à vontade, qualquer dúvida eu estou por aqui, tá? Vamos iniciar com o Vander. Vander, é com você. Seu microfone está desligado, Vander. Estão ouvindo agora? Joia, agora sim. Tá. Eu não consigo vê-los, então, pelo chat também provavelmente eu não vou conseguir ter acesso a vocês, porque eu estou fazendo a projeção da minha tela. Vocês conseguem visualizar meus slides? Sim, estamos conseguindo. Tá, então, é um prazer estar aqui, tá, colaborando com o conhecimento de vocês, colaborando com a minha colega Rafaela, tá? Espero que a gente tenha um momento proveitoso aqui. Pelo espaço de tempo, né, a gente não consegue ter um grande aprofundamento em algumas questões, mas a ideia é que a gente possa refletir aqui sobre como é que está sendo desenvolvido, né, e quais são os elementos que influenciam no cuidado ao paciente oncológico neste momento, né, de pandemia, tá bom? Então, vou tentar falar na minha apresentação mais especificamente dos procedimentos eletivos, né, das cirurgias eletivas que começaram a acontecer agora neste momento, né, tendo em vista que existe uma necessidade, né, de intervenção para o controle, né, do câncer e tudo estava parado por conta da pandemia. Então, agora a gente vai precisar refletir sobre como desenvolver o cuidado neste momento, que ele é necessário e a gente não pode fazer com que esse paciente com câncer fique, por exemplo, um ano ali esperando passar este contexto para poder receber a sua intervenção em saúde, né, a sua terapêutica. Então, só para a gente relembrar, ou para quem vai começar pela primeira vez, falar um pouco sobre o que é o câncer, tá? Ele é um conjunto de mais de 100 doenças que podem surgir, tá, em qualquer parte do nosso organismo. Em algumas áreas são mais frequentes, como próstata, mama, colo de útero, os intestinais, os pulmonares, e em outras regiões são menos frequentes, tá, como o próprio câncer de pênis. Apesar dele já ter ganhado mídia, ter se destacado, ele ainda é uma neoplasia rara, ou também como os linfomas, né? Também são doenças que estão presentes, a gente consegue encontrar num serviço de referência, mas elas não são doenças de caráter epidemiológico elevado, tá? Então, quando a gente olha para o câncer, na verdade, quando ele recebeu este nome,
A palavra câncer, ela deriva do grego, uma palavra grega chamada carquinos, que quer dizer caranguejo, tá? Ele recebeu este nome porque Hipócrates, lá mais ou menos em 450 antes de Cristo, ele teve a oportunidade de fazer a visualização durante uma autópsia abdominal e ele visualizou uma estrutura, não vou dizer que era igual a essa, mas semelhante a essa. Então, ele viu um tumor sólido, né? A gente sabe que tem outras neoplasias, como as leucemias, que são consideradas líquidas, né? Então, ele olhou para essa estrutura, ele viu que existia uma massa central e que desta massa haviam ramificações. Logo, ele fez a analogia com o caranguejo, tá? Em que há uma massa, em que há o centro coordenador, né, que seria a cabeça do caranguejo, né? E a partir desta estrutura, né, cefálica do caranguejo, saem as patas que vão dar o direcionamento dele para aonde ele está querendo se deslocar, né? Atrás de comida, de abrigo. Então, quando ele fez esta visualização, ele fez essa comparação, e Hipócrates também é o primeiro indivíduo, apesar de que anteriormente a ele já existem alguns relatos, né, de outros, outros estudiosos, né, que identificaram o que era uma neoplasia. Ele foi o primeiro a conseguir descrever a metástase. Esses ramos que saem da formação tumoral nada mais são do que a metástase loco-regional, tá? Então, a gente tem a formação tumoral e ela começa a invadir os tecidos adjacentes, tá? Que são os tecidos regionais ao tecido inicialmente alterado. Tá? Então, por isso que a gente tem esta denominação. Então, o crescimento tumoral, as células do nosso organismo, elas se dividem por mitose, nós temos apenas um grupo de células que é por meiose, que são as nossas células germinativas, tá? Os espermatozoides e os óvulos. E no restante do nosso organismo, tudo é por meiose. E a todo tempo, o nosso organismo está fazendo uma multiplicação, tá? Destas células para reparo, né, e reconstituição daquele tecido. Que a todo tempo nós temos células que estão chegando na sua finitude, né, e aí estão sendo expelidas. Algumas células têm a capacidade maior de reprodução, como de multiplicação, no caso, como as células da nossa epiderme, tá? As células da mucosa, tá? Da mucosa do trato gastrointestinal, e elas são células que estão a todo tempo tendo esse processo de multiplicação. Quando ocorre, o câncer é uma doença multifatorial, então pode acontecer que nesse processo de multiplicação dessas células ocorra uma mutação. Essa mutação ela pode ocorrer por diversos elementos, tá? Até hoje, o único elemento que já é sábio que só ele sozinho é capaz de desenvolver a neoplasia, é quando os indivíduos eles são expostos a uma grande quantidade de radioatividade. Tá? O grande exemplo é Chernobyl. Tá? Mas, de modo geral, nós não estamos expostos a uma grande quantidade de radiação que eu posso dizer que sozinha ela teve a capacidade de promover uma alteração no meu organismo. Então, a gente pode ter a radiação somada com a má alimentação, com a exposição a produtos químicos, a poluição, tá? A própria água contaminada, e tudo isso pode causar uma alteração no DNA celular, e essa alteração, ela pode ser repassada, né, nesse processo de mitose, ela pode ser repassada para outras células, ou o próprio nosso organismo ele pode pegar e identificar que existe uma informação incorreta naquela célula e destruir, tá? Quando essa informação não é destruída e ela continua se replicando, então a gente começa a dizer que existe a formação neoplásica, tá? Então esta célula cancerosa, ela começa a se multiplicar, o organismo não consegue reconhecer ela como diferente das demais células normais, então ele permite que essa célula se multiplique, até que a gente tem a formação neoplásica, tá? Que pode ser sólida ou não. Uma característica que nós temos da formação tumoral, tá? Isso para os tumores sólidos, tá? É a angiogênese, tá? Ou neoangiogênese. Então, à medida que aquela formação
Então, a gente teve a multiplicação daquela célula alterada, começamos a ter a formação da massa tumoral, e à medida que essa massa tumoral ela começa a crescer, tá, devido a essa multiplicação desordenada, ela começa, à medida que ela cresce, ela precisa de nutriente para suprir as suas necessidades. O processo de mitose, tá, a mitose celular, ele consome muita energia. Se nós olharmos para para um tumor, né, uma neoplasia, ela tem uma mitose altamente elevada. Então, se ela tem uma mitose altamente elevada, significa dizer que ela precisa consumir muita energia do organismo, tá? Então, para que ela consiga consumir muita energia do organismo, ela não consegue simplesmente sobreviver com o produto que está no espaço intersticial, tá? Que foi jogado ali pelos capilares, tá? Então, o que ela faz? Ela começa a jogar fatores angiogênicos, tá? Que vão estimular o vaso, a rede venosa, de modo geral, mais próxima, e desta rede venosa começa a surgir um vaso que ele vai se ligar àquela formação tumoral e vai ofertar a energia suficiente para que ele comece a nutrir, né, a se nutrir e, consequentemente, aumentar, porque aí ele vai ter mais energia para sustentar o processo de mitose. Isso significa dizer o quê? Que aquela alimentação que você fez no seu almoço hoje, se você tiver com uma formação neoplásica, ele, ele vai ser dividido entre as suas células normais, que têm um processo de mitose mais lento, tá? Mas grande parte do que foi absorvido ali de vitamina, proteína, ela vai para a formação tumoral, tá? Porque é ela que está precisando de mais energia. Por isso, existe uma característica chamada, comum, né, entre os pacientes oncológicos, chamada fadiga, tá? A fadiga, ela nada mais é do que a sensação de fraqueza constante por conta dessa redução da nutrição do seu organismo, porque o seu organismo normal, ele está disputando a absorção de nutrientes com a formação neoplásica. Tá? Então, à medida que quanto maior for a formação neoplásica, menor é o que você consegue absorver para as suas células normais e maior é a quantidade de nutrientes que é captado pela formação tumoral. Tá? Esses nutrientes que nós absorvemos normalmente no nosso organismo, eles servem para a manutenção, tá, da nossa imunidade. Então, se nós não estamos tendo uma quantidade suficiente de nutrientes para a manutenção do nosso sistema imunológico, tá? Como, por exemplo, a absorção de ferro, e outras proteínas e as vitaminas, a gente não consegue ter essa manutenção. Então, significa dizer que à medida que o tumor, a formação tumoral, ele absorve nutrientes, consequentemente, a gente vai tendo uma queda da nossa imunidade, tá? E também é por estes novos vasos, né, que surgiram para a nutrição da formação tumoral, que podem se desprender algumas células tumorais e elas causarem o que a gente vai chamar de metástase à distância, tá? Então, elas caem na luz do vaso e são carreadas para outros tecidos, tá? Então, e vai depender da formação tumoral que você tem. Já se sabe que existem algumas predileções para outros tecidos em que aquelas células vão migrar. Por exemplo, o câncer de próstata, ele tem uma tendência para migrar para os ossos. Os cânceres ginecológicos, de modo geral, ou migram para o pulmão ou para o sistema nervoso central. Então, isso vai depender de cada formação neoplásica. Então, percebam que o paciente oncológico, ele já tem uma redução da sua imunidade relacionada ao crescimento tumoral, à fisiopatologia da doença. Associado à doença, nós temos outros elementos que vão ainda influenciar mais ainda na queda desta imunidade, tá? Mesmo que o objetivo seja benéfico, tá? Então, a radioterapia, a quimioterapia antineoplásica e a cirurgia, todas as terapêuticas têm a tendência de reduzir a imunidade do indivíduo, mesmo que elas
mesmo que o objetivo dela seja curativo, ou às vezes até mesmo paliativo, tá? Então, percebam que a fisiopatologia já reduz a imunidade e a terapêutica também. E é válido ressaltar que o paciente ele faz o que a gente chama de terapia combinada. Então, às vezes, ele pode iniciar pela quimioterapia para a redução do tamanho do tumor, para que ele se torne operável. Depois que houve a redução da formação tumoral, o cirurgião vai lá e faz o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico nada mais é do que eu abrir o organismo, e essa abertura do organismo, mesmo que controlada, mesmo que com todos os procedimentos antissépticos, né, e assépticos, a gente vai ter, a gente tem a, a exposição de tecidos internos. E essa exposição e essa movimentação na homeostase do organismo, ela também tem a tendência de redução da imunidade. E depois disso, às vezes, para uma proteção, né, para evitar que exista metástase e tentar destruir a quantidade de células que podem ter ficado no organismo, geralmente é empregado a radioterapia, tá? Isso vai depender, obviamente, de cada tipo de formação neoplásica. Mas geralmente é assim que acontece a terapêutica oncológica, tá? Então percebam que a fisiopatologia e cada tratamento, ele vai influenciando na redução da imunidade do paciente. É válido lembrar que o paciente, às vezes, não faz só uma cirurgia, ele faz várias. A quimioterapia, ela geralmente não é uma única dose, nunca é, na verdade, uma única dose. O paciente faz ciclos de quimioterapia e várias sessões de radioterapia, tá? Então, a todo momento, ele está tendo uma redução da sua imunidade, com o objetivo da melhoria, né, do organismo, mas que tem esse efeito deletério. Consequentemente, este paciente ele está susceptível a outras infecções, tá? Por outros micro-organismos. Obviamente, antes da pandemia, não se pensava na infecção pelo Covid, né? E até porque o Covid ele é uma infecção, o processo, né, fisiopatológico da doença é severo, tá? Então, o paciente ele estava exposto, mas se pensava em algumas condições de higiene, de cuidado, de proteção, e aí ele conseguia ir ao serviço fazer o tratamento de forma tranquila, tá? Mas agora a gente tem, neste momento de pandemia, um micro-organismo que ele não está somente no ambiente hospitalar, ele está na rua, ele está nos supermercados, ele está em vários espaços, tá? Inclusive dentro do próprio domicílio. Então, significa que este paciente, mesmo que protegido, mas se tem alguém que transita, que sai, que vai fazer compra, que vai fazer alguma coisa e entra em contato com ele, ele pode estar adquirindo o SARS-CoV, né? E, consequentemente, manifestando o COVID. Inicialmente, quando começou a pandemia, não se pensava nos pacientes oncológicos. Os primeiros pacientes que foram pensados, né, com maior susceptibilidade, né, à doença, foram os pacientes que tinham doenças respiratórias, tá? Os pacientes asmáticos, os pacientes com DPOC ou outros tipos de complicações. E aí começou-se a analisar epidemiologicamente, né, a partir dos métodos estatísticos, identificou-se que outros pacientes estavam morrendo na frente dos pacientes com doenças respiratórias, tá? E nesse segundo momento, o destaque foi para os pacientes cardiopatas e hipertensos, pacientes com doenças crônicas, né, principalmente o diabetes, e depois se pensou no paciente, no indivíduo idoso, né, que já tem uma fragilidade no seu organismo também pela própria fisiologia do envelhecimento, e aí, por último, o paciente oncológico. E hoje, o paciente oncológico e os pacientes idosos, eles estão no topo da lista de pessoas que têm sido a mortalidade da doença. Isso, obviamente, vai variar de país para país e de condições do serviço de saúde para serviço de saúde, tá? Mas aí o paciente oncológico, ele tem um destaque neste contexto, tá? Para quem em algum momento já vivenciou a realidade de um paciente oncológico, seja familiar, amigo, ou mesmo nas aulas práticas da universidade, vai perceber que o paciente oncológico, ele não é um paciente que tem somente esta doença,
tá? Ele geralmente é um paciente que ele pode ter hipertensão, ele pode ter diabetes, ele pode ter asma, tá? Não por conta da doença, mas como uma comorbidade. Então, significa dizer que ele é um paciente que ele tem um potencial muito maior, porque ele vai conseguir compilar um maior número de fatores de risco para a suscetibilidade da doença. Uma outra característica importante é que o câncer ele é conhecido como uma doença da sexta década de vida, tá? Então, se a gente vai ao serviço de saúde, nós encontramos crianças, adolescentes, adultos, né? Só que a maior parte das pessoas que são tratadas com câncer no Brasil e no mundo são pessoas acima de 60 anos, tá? Então, o idoso ele já tem a redução da sua imunidade por conta do processo fisiológico e ainda pode ter câncer, diabetes, hipertenso, né? Então, é uma pessoa que a gente costuma brincar, né? Até uma brincadeira talvez de mau gosto, mas é uma pessoa premiada, né? Justamente porque ela compila o maior número de fatores de risco que colocam aquele indivíduo numa situação de vulnerabilidade. Então, já se tomava cuidado com o paciente oncológico, né? Pela baixa imunidade e a exposição dele a micro-organismos, que qualquer micro-organismo pode se proliferar, inclusive, por exemplo, até fungo do pão, a gente pode encontrar no epitélio, por exemplo, de uma pessoa com câncer que esteja com a imunidade muito baixa, que é uma coisa que, por exemplo, às vezes a gente até viu um fungo no pão, raspou ali e comeu o pão da mesma forma, né? E a gente não manifesta nada. O paciente oncológico, ele tem essa manifestação do processo infeccioso fúngico por conta da sua imunidade muito baixa. Então, a gente tem esse reforço do cuidado, né? Ainda mais veemente por conta do contexto da pandemia. E aí, se a gente pensar, o paciente oncológico, ele precisa da terapêutica, tá? Para que ele tenha a redução ou a extirpação daquela formação tumoral do seu organismo, tá bom? E a principal terapêutica é a cirurgia. E todas as cirurgias, lá mais ou menos em março, abril, as cirurgias eletivas, né, que são as cirurgias não urgentes, que não ameaçam a vida, né, do paciente caso elas não ocorram, né, logo de imediato, elas foram suspensas. Mas aí, se a gente colocar numa balança, o que é melhor? Eu suspender a cirurgia, mas saber que aquela formação neoplásica ela está se expandindo naquele organismo, ou realizar o procedimento, tá? Mas realizar o procedimento não em qualquer contexto, realizar o procedimento num contexto pandêmico, né? Em que eu vou colocar aquele indivíduo numa situação de vulnerabilidade, principalmente porque dentro dos hospitais, nesse momento, não obrigatoriamente nos hospitais que são referência para o COVID, mas hospitais gerais, que atendem todas as demandas, eles vão ter o COVID, né, o SARS-CoV, né, se proliferando ali naquele contexto. Então, como é que eu faço a seleção deste paciente oncológico para um procedimento cirúrgico que visa justamente reduzir a extensão tumoral e ele conseguir alcançar a cura, ou pelo menos uma sobrevida, para que ele seja considerado mais protegido neste contexto, né? Então, eu tenho que olhar para as características fisiológicas da doença, tá? Então, eu tenho que olhar como está a extensão dessa formação tumoral, tá? É muito necessário fazer o procedimento, tá? Eu posso aguardar mais um tempo? Isso vai depender das características da formação tumoral. Tem uns que são mais agressivos, que crescem mais rápido no organismo, e tem outros que o crescimento ele é muito lento, tá? Lento e gradual. Então, significa dizer que ele pode aguardar mais um pouco para que ele possa se expor a este contexto, tá? Assim como doenças muito avançadas, eu não posso expor o indivíduo para o procedimento cirúrgico, que a doença está tão avançada que o fato de eu colocar ele naquele espaço, ele vai ser contaminado, tá? Ou ele vai ter um risco muito grande para a contaminação. Tendo que avaliar a presença de comorbidades, que é aquilo que eu comentei com vocês, tá? De como a vida deste sujeito, se ele já tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele tem alguma outra doença que influencie, né, que some e aumente sua vulnerabilidade.
e aspectos psicológicos, que eu acredito que o professor Jefferson vai comentar mais adiante, mas seriam o paciente, ele pode ter todas as características elegíveis para um procedimento neste contexto, mas será que ele quer? Será que ele tem saúde mental para vivenciar este momento? Tá? Então, isso também deve ser levado em conta. Todos nós aqui conhecemos pessoas que ficaram neuróticas, né, nesse período de pandemia. Ah, pessoas que escovam, lavam todos os pacotes, por exemplo, no supermercado, para depois fazer o armazenamento. Não que isso seja extremamente errado, né? Mas tem situações que a gente pode manejar de outra forma, tá? Wander, Então, oi. vou te interromper, vou te dar mais uns 3 minutinhos, tá? Tá, já estou finalizando. Tá, ok, obrigada. O adiamento de procedimentos seletivos não urgentes, tá? Então, eu avalio se o paciente ele deve estar, se ele tem o potencial para estar susceptível ou não, tá? Se ele não estiver, se for considerado não urgente este procedimento, ele não deve ser realizado, a não ser que este atraso no procedimento ele vai influenciar no prognóstico. Então, se eu atraso muito, eu com certeza vou ter uma doença avançada e aí eu tenho uma consequência negativa mais adiante. Pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante, eles devem fazer o procedimento com certeza, tá? Isso é indiscutível. Então, o que é quimioterapia neoadjuvante? É aquele paciente que ele fez a quimioterapia com o objetivo de reduzir o tamanho do tumor para que ele se torne operável. Então, se ele já fez, por exemplo, lá no início de março, o procedimento, e ele já teve a redução tumoral, se eu não colocar ele para fazer a cirurgia agora, eu corro o risco dessa formação neoplásica crescer novamente, e aí o tumor ele se torna inoperável novamente, tá? E pacientes que têm um risco de menor morbidade, tá? Pacientes, por exemplo, com extremos de idade, eles têm um maior risco, principalmente os idosos, por exemplo, têm um maior risco para a morbidade durante ou no pós-operatório, tá? Porque como as cirurgias elas movimentam muito o organismo, o paciente ele tem a possibilidade de ficar muito tempo internado. A avaliação ela deve ser multidisciplinar e individualizada, não dá para eu estabelecer um protocolo único, tá? Deve ser levada em conta a participação do paciente, assim como a disponibilidade de leitos, recursos humanos e materiais. É uma situação que o SUS ele já vivenciava, né? Mas cada vez tem ficado mais em destaque, né? Esses problemas que nós temos de recursos humanos, materiais e a própria disponibilidade de leitos, principalmente porque algumas cirurgias necessitam de leitos de UTI no pós-operatório, tá? Se ele precisar fazer uma cirurgia reparadora, que essa cirurgia reparadora, ela seja uma cirurgia reparadora mínima, que não exija muito tempo de internação do paciente ou de vários procedimentos consecutivos. Então, obviamente, se o paciente vai chegar no hospital, ele precisa de uma triagem rigorosa, tá? Se ele apresentar qualquer tipo de sintoma respiratório, ele não pode ser submetido ao procedimento. E os procedimentos cirúrgicos, né, não todos, mas a maioria praticamente todos os procedimentos cirúrgicos para o paciente oncológico, ele precisa de uma anestesia geral. Então, obrigatoriamente, ele vai precisar ser intubado. Então, se isso acontecer, que o processo de intubação e extubação, ele tenha um número reduzido de profissionais neste momento, tá? Então, era apenas uma elucidação do tema. Se vocês quiserem mais informações, eu passei esse slide para a professora Rafaela, deve compartilhar com vocês. Existe um exemplar da Revista Brasileira de Cancerologia que está disponível no momento, que é o atual, tá? Que tem várias informações de como manejar o paciente com câncer neste contexto da pandemia, desde intervenções da fisioterapia, nutrição e intervenções da enfermagem. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a fisiopatologia do câncer e suas terapêuticas, tem um material que ele é bem didático, que é o ABC do câncer, é só entrar nesse link aqui que vocês têm acesso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou parar a minha apresentação. Wander, obrigada pela sua fala, muito enriquecedora. Tivemos uma pergunta, Wander, mas eu vou deixar as perguntas para o final,
tá? Vamos aguardar a fala do Jefferson e a gente parte para as perguntas, tá? Jefferson vai refletir um pouquinho, né, sobre o ser paciente oncológico nesse período de pandemia. E, Jefferson, se você puder iniciar a transmissão do seu slide. Joia. Obrigada. Vamos dando continuidade. Jefferson, seu microfone está desligado. Verdade. Percebi agora. Bem, vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu não consigo vê-los, mas espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson, como a Rafaela tinha apresentado. E tentando já ser objetivo, devido a justamente a questão da celeridade do nosso tempo, que nós não temos tanto assim como nós gostaríamos de ter para poder discutir sobre o paciente oncológico, visto que somos apaixonados pelo cuidado ao paciente oncológico, né? A gente vai falar um pouco, realmente um pouco, sobre ser paciente oncológico em tempos de pandemia. Ser paciente oncológico em tempos de pandemia é complicado falar sobre isso, porque não existe nenhum estudo ainda falando, retratando sobre como é ser paciente oncológico frente à grande pandemia que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo. Mas a gente pode sim fazer algumas reflexões sobre isso. E é justamente essas possíveis reflexões que eu venho abordar para vocês. Então, bora começar a refletir um pouco sobre o que é o câncer, né? O professor Wander, majestosamente já nos apresentou o que era o câncer, onde nasce o câncer. Então, bora falar sobre os dados epidemiológicos e aspectos gerais. Bem, o câncer é o principal problema de saúde pública, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ele todos os anos vem crescendo, por mais que as tecnologias estejam avançando, as formas de detecção também estão avançando, a população está vivendo mais, e vários aspectos que justamente envolvem as questões culturais, sociais, estão imbricadas nesse processo de vivência e estão levando as pessoas a adoecerem mais por câncer. Então, hoje em dia, ele já é considerado o principal problema de saúde pública no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em 2020, no triênio de 2020 a 2022, estima-se 625 mil casos novos de câncer a cada ano aqui no Brasil. Então, é muita gente adoecendo por câncer. E não é só idosos, são pessoas em idades reprodutivas, são crianças, são pais, são mães, são grandes famílias que a gente perde devido ao câncer. E o câncer mais incidente é o câncer masculino, que no caso é o câncer de próstata, seguido por colo e reto, tanto entre mulheres como em homens, pulmão também e estômago. Mas nos homens, o câncer de próstata, ele é o nosso principal agente etiológico aí. Também nós temos o câncer de colo de reto, pulmão, estômago, cavidade oral. Nas mulheres, o principal tipo de câncer é o câncer de mama, câncer de colo e reto, colo de útero, pulmão, tireoide, e inúmeros outros cânceres que não são aí contabilizados, mas que matam pessoas todos os anos. A principal região afetada no Brasil por câncer é a região sudeste, não só pelo maior número da população, mas também por concentrar o maior número de hospitais e ser mais fácil de se realizar diagnósticos dentro dessas regiões, devido à oferta ser maior, tá bom? Só que quando uma pessoa adoece por câncer, ela passa por inúmeras questões dentro da sua vida. Uma delas é quando ela discute sobre os possíveis tratamentos. Os tratamentos para o câncer, a grande maioria, são agressivos: radioterapia, quimioterapia, cirurgia, retirada de tumores e por aí vai. Então, ela enfrenta diversos efeitos indesejados na sua vida, como viver com cansaço, fraqueza, perda de apetite, reações de pele, rush cutâneo, distúrbio do sono, diarreia, perda e aumento de peso em alguns pacientes, feridas na boca, quedas de cabelo, enjoos, vômitos, incontinência urinária, sequelas físicas porque existe a retirada de certos órgãos, quando, em muitos casos, e pela aí vai. Mas, acima de tudo, é uma pessoa que sofre diversas mudanças, não só nas suas questões biológicas, mas também em todas as suas questões sociais,
na sua relação com o mundo. Ou seja, as pessoas adoecidas por câncer, um paciente oncológico, socialmente, ele sofre estigma devido à sua queda de cabelo, meio que todos reconhecem que ele está passando por um processo de fragilidade, não só pela forma como ele se apresenta para as outras pessoas que estão ao seu redor, mas devido a ele se isolar, ele ter certas restrições que não permitem ele ter a mesma vida como ele tinha antigamente, como ir numa festa de aniversário, porque muitas vezes, quando ele vai na festa de aniversário do filho, tem que ir várias vezes no banheiro, o local às vezes não é um local adequado, que oferece um banheiro próximo, devido à incontinência urinária, né, que ele tem, e inúmeras outras sequelas que ele vai no seu dia a dia. Ele já é um paciente fragilizado biologicamente, mas ele também, socialmente, ele sofre várias mudanças. A família, muitas famílias desprezam pacientes oncológicos ou não dão assistência como devida. Muitas famílias, elas acabam enfraquecendo os laços que foram criados ao longo dos tempos devido a outros tratamentos oncológicos, porque quando um membro da família adoece, todos os membros ao redor adoecem também. Então, não é só uma pessoa que adoece por câncer, é toda a família adoece por câncer de certa forma, porque muda a sua rotina familiar, muda a forma como eles começam a se comportar na sua dinâmica. E, acima de tudo, o paciente sofre mudanças em sua imagem corporal. Sim, porque os tratamentos são muito agressivos, então o seu corpo modifica devido à perda de alguns membros, modifica devido à funcionabilidade do corpo, que ele começa a não funcionar mais da forma como ele funcionava. E frente a isso, os pacientes têm que aprender a lidar com isso, a viver uma nova vida, uma nova perspectiva. E dentro dessa parte de viver novas perspectivas, o paciente se depara com diversas questões. E as principais questões com que ele se depara é como controlar as suas emoções frente a isso tudo. Por mais que eu não consiga, meu corpo não faz mais a função que ele fazia anteriormente, devido aos tratamentos para o câncer e devido até mesmo o câncer se alastrar para outras regiões do corpo, os sentimentos que são envolvidos nisso tudo, eles são muito dinâmicos. Mas uma coisa interessante nessa nossa discussão e nossa reflexão é saber compreender e diferenciar emoções de sentimentos. Não são a mesma coisa, tá bom? As emoções é tudo aquilo que eu sinto, mas basicamente é algo inconsciente. Eu não sei porque eu estou sentindo, ou até mesmo eu sei porque eu estou sentindo, mas eu não consigo controlar. As emoções a gente exterioriza para o mundo externo, porque elas são um ato inconsciente, o amor, a tristeza, a raiva. Então, o nosso corpo, ele acaba falando as nossas emoções. Já os sentimentos, não. Todo sentimento é algo consciente, é algo que você consegue controlar, de certa forma, ou que você consegue reconhecer que você tem aquilo. Por exemplo, um sentimento de amor, um sentimento de tristeza. Ou seja, o sentimento, ele interioriza, se você quiser. Se você não quiser mostrar os seus sentimentos para alguém, você pode justamente não mostrar esse sentimento para alguém. Já as emoções, não. As emoções, como é auto-inconsciente, você acaba mostrando as suas emoções. No caso dos pacientes oncológicos, esse processo cognitivo, esse processo emocional, a qual eles não têm controle sobre si, basicamente, ele acaba ativando o sistema nervoso autônomo e as glândulas suprarrenais, elas acabam liberando a adrenalina pelo corpo desse paciente. E esse aumento da adrenalina dentro do seu corpo aumenta o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco, a tensão muscular, o açúcar no sangue, ele aumenta também, a sudorese, a diminuição da saliva, a dilatação pupilar e o aumento, acima de tudo, da pressão sanguínea, entre outras questões que são modificadas dentro do corpo desse paciente. Então, imagina você, tento te levar a esse ato de reflexão. Se o paciente já está passando por todas essas mudanças corporais, todas essas mudanças físicas, que a biologia do seu corpo não está mais funcionando, ele ainda é deparado com inúmeros sentimentos e incertezas quanto à sua vida, quanto à continuidade de várias questões. Então, ele acaba aflorando à pele as suas possíveis emoções. Então, comumente nós vivenciamos a observação de pacientes tristes, pacientes com medo, pacientes com nojo do seu próprio corpo, pacientes que tentam buscar alegria em alguma coisa externa, mas que nesse momento
refletindo sobre as questões de pandemia, muitas vezes eles não encontram. Por quê? Porque quando ele chega, tentar justamente buscar esse esforço para poder esforçar todas essas emoções negativas que ele está passando devido aos tratamentos do câncer, buscando esperança em algum lugar, muitos pacientes agora, frente à pandemia, estão encontrando dados como esse, que o Brasil já tem 867 mil casos de pessoas contaminadas por coronavírus, que já morreram mais de 43 mil pessoas. E isso, dados até o dia 14 desse presente mês que nós estamos. E que no mundo, mais de 7 milhões e 690 pessoas já contraíram coronavírus e mais de 427 mil pessoas já morreram. Muitas dessas pessoas são vizinhos das pessoas que estão vivenciando esse processo de adoecimento por câncer. São pessoas conhecidas, são parentes, são membros da sua família. Então, ele já está passando por essa fragilidade do corpo, essa vulnerabilidade, e ele ainda passa ainda por a sinestesia de vários sentimentos ruins, e ainda recebe informações como essa, ainda vive frente a essas questões. Então, o COVID ele acaba trazendo possíveis legados para esses pacientes oncológicos. Os pacientes oncológicos são ditos como pacientes de prioridade de atendimento, porque são pacientes de grupos de riscos. Eles necessitam de mais vigilância, eles necessitam de mais cuidados, mas aí a gente se depara numa questão que não tem número de leitos suficientes em UTI. Os profissionais de saúde, que antes já eram insuficientes, agora continuam sendo mais insuficientes ainda, porque muitos profissionais de saúde estão dando a sua vida para poder tratar de outras pessoas. E a gente presencia, esses pacientes, eles presenciam um constante caos. Um caos no sistema único de saúde, um caos na economia, porque muitos desses pacientes trabalhavam ou algum parente trabalhava para poder ajudar no tratamento oncológico, e devido à pandemia, muitas pessoas estão ficando desempregadas. Um caos na educação. Muitos desses pacientes buscavam enfrentar esses momentos de dificuldade justamente em um processo educativo ao qual ele participava, ele fazia faculdade, ou então ele levava os filhos para a escola e agora ele vai ter que assumir outros papéis frente a isso. A oferta de serviços essenciais não é suficiente para muitos casos, por exemplo, todo mundo deveria ter acesso à saúde, principalmente os pacientes oncológicos, mas devido a essas questões, eles não conseguem chegar até os serviços de saúde não conseguem chegar até ele. E em todos os setores está sendo experienciado um caos no nosso país. Recentemente, a Revista Brasileira de Epidemiologia lançou um artigo chamado Como o Brasil pode enfrentar o Covid-19. E esse artigo foi escrito por vários membros do Ministério da Saúde. E, basicamente, esse artigo ele compila as informações contidas nas diretrizes para o diagnóstico e tratamento do Covid-19. Esse grande manual que o Brasil lançou foi uma resposta a como o Brasil pode enfrentar clinicamente, olha só, clinicamente, as questões do Covid-19. E, pasmem, por mais que o manual seja bem dinâmico, seja bem conciso, traga o fluxograma de cada processo, ele explique sobre coisas bem interessantes como manejar o paciente clinicamente, ele deixa de lado várias questões. A principal dela é que ele não leva em conta as questões cognitivas que o paciente tem. E não levar em conta as questões cognitivas ou como dar um cuidado psicológico nesse momento, que não é só questões para o psicólogo, mas sim todos os profissionais de saúde são formados para justamente dar um apoio a alguém que está num processo de fragilidade. A maior forma de enfrentamento que o manual traz, que as diretrizes falam, além das questões clínicas, é o isolamento social. Que as pessoas têm que se isolar socialmente para poder serem cuidadas. O paciente oncológico já é um paciente isolado por natureza, porque ele já tem um estigma social que dificulta ele de ter as mesmas relações que ele tinha anteriormente. Então, a rede de pessoas que dão apoio a esse paciente são a rede próxima de parentes, amigos e familiares. É difícil para eles entrelaçarem ou fortalecerem laços com outras pessoas que não são do seu convívio no dia a dia, mas eles já são pacientes isolados socialmente. Só que as pessoas, hoje em dia, não só os pacientes oncológicos, mas todos, basicamente, existem estudos que relacionam isso,
que eles estão aderindo ou aderem mais ao isolamento social com medo de infectar, ser infectado ou sofrer algum dano à saúde, mas não por uma questão de consciência social que eu posso infectar, eu posso ser um multiplicador. Então, o paciente oncológico, ele vive com medo, ele já vivia isolado, agora ele vive isolado, mas isolado com medo. E outras pessoas o visite, que aquelas pessoas que já eram pequenas do seu ciclo social, volte a conviver socialmente com ele e ele volte a se infectar ou se reinfectar, caso alguns pacientes já tenham sido infectados, e pela aí vai. Então, o medo é um sentimento constante, é uma emoção constante, que vive com esses pacientes que os deixam aflitos. Então, esse isolamento social, estudos também indicam que ele pode desencadear várias outras questões além do medo. Ele pode desencadear o estresse, a ansiedade, a raiva, o tédio, a sensação de isolamento com o mundo, que já é grande, os transtornos obsessivos compulsivos, como a utilização de álcool em gel em excesso, e como o professor Wander tinha comentado agora há pouco, a vigilância constante daquilo que está acontecendo ao seu redor, ou até mesmo do seu próprio corpo, entre outras questões. Mas uma questão eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é a monofobia. Eu, se eu estivesse presente com vocês, iria perguntar se vocês sabem o que é monofobia. Mas bem, a monofobia, ela basicamente é o uso excessivo de estar conectado, é a sensação, a necessidade, é o medo de não estar conectado, a necessidade constante de estar online, a necessidade constante de ser informado, a necessidade constante de, basicamente, ter as informações de alguma forma possível. A Organização Mundial de Saúde fala que o uso excessivo de celulares, se você utiliza o celular, basicamente, acima de 4 horas por dia, quer dizer que você já tem um transtorno de monofóbico, ou seja, você já tem um distúrbio monofóbico, digamos assim, leve, mas tem. Quer dizer que as pessoas hoje em dia, elas estão, frente à pandemia, utilizando mais esses tipos de aparelho, elas têm necessidade de estar online, e não estar online já virou uma doença hoje em dia. Então, esse é um dos possíveis legados do Covid-19, frente justamente, não só para pacientes oncológicos, mas para todos nós. É a monofobia, é o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. E esse uso excessivo de aparelhos eletrônicos e como o Brasil vem enfrentando isso de forma do isolamento social, isso nos leva a pensar sobre várias questões, que nós estamos sendo a todo momento convidados a viver um novo. O paciente oncológico, ele já vem um paciente com várias transformações na sua vida, que também é convidado para viver o novo. Esse novo, basicamente, ele compõe as estruturas, várias estruturas da sua vida, como a estrutura mental, esquemas da sua vida que ele tem basicamente que modificar, as suas ideias e pensamentos sobre o futuro que ele tem que basicamente encontrar outras formas de articular, as crenças, a cultura desse paciente, os pensamentos que esse paciente alimenta sobre essas questões de Covid-19 e o seu próprio tratamento oncológico, isso tudo influencia nos seus fatores cognitivos. Esses fatores cognitivos, eles influenciam nas nossas emoções. Esses pacientes, eles se sentem certas percepções, certas sensações, como medo, raiva, angústia, e essas sensações são refletidas dentro do seu corpo, aumentando justamente o seu processo de adoecimento. Então, os pacientes com câncer, seja qual câncer que for, na grande maioria das vezes, quando ele não tem um suporte adequado, ele acaba justamente se emocionando ou alimentando emoções negativas que refletem justamente na forma como o seu corpo ele se comporta frente ao tratamento do câncer. Então, esses pacientes, eles necessitam de mais cuidados, esses pacientes, eles necessitam de uma maior vigilância do corpo. Muitos desses pacientes, eles abandonam o tratamento com medo de sair de casa e se infectar pelo Covid-19 e morrer mais cedo pelo Covid-19 do que pelo câncer. Então, acaba não dando continuidade a esses tratamentos. E muitos desses pacientes buscam estratégias de enfrentamento, algumas saudáveis, outras não saudáveis, como envolver o seu tratamento que ele tinha dentro do hospital com outras formas de tratamento que outras pessoas falaram para ele que era melhor, ou mesmo que poderiam substituir, e pela aí vai.
E nós, enquanto enfermeiros, temos várias implicações para poder nos repensar. Devemos, acima de tudo, auxiliar nas mudanças em cursos, já que esses pacientes estão sempre mudando, temos que auxiliar como essas mudanças são transpassadas para serem justamente da forma mais saudável possível, estabelecer práticas educativas, a informação nunca é demais, não só sobre o Covid-19, mas como eles justamente podem enfrentar o câncer frente a esse momento tão delicado que é o momento de pandemia. Incentivar reflexões sobre o uso excessivo de celulares, porque às vezes o paciente pode estar em isolamento social, mas ele pode desencadear outros distúrbios que podem justamente somar com o câncer e justamente se desenvolverem de forma não como nós gostaríamos. Adoção de hábitos e rotinas saudáveis. Acima de tudo, a gente tem que saber como ocupar esse momento do paciente, como ocupar o tempo do paciente, para que ele consiga justamente não pensar em coisas que poderiam dificultar o seu dia a dia. E também nós temos que estabelecer práticas de cuidados saudáveis frente ao Covid-19. Acima de tudo, esses pacientes vivem o normal e nós convidamos eles para viver esse novo normal. Por que novo normal? Porque antes ele já tinha uma prática, já tinha uma rotina, já tinha uma forma de levar a vida dele, que ele já estava se acostumando, que aquilo seria o seu novo normal, a sua forma de conduzir a vida. E agora ele vai ter que conduzir a vida de forma totalmente diferente, frente à pandemia do Covid-19. Já estou acabando, pessoal, segura aí. Então, a gente traz a seguinte reflexão: nós devemos controlar os sentimentos ruins dos pacientes, nós devemos incentivar eles a controlar esses sentimentos ruins, deixar as boas ideias, as boas emoções fluírem e viver esperançosos que o novo normal possa nos trazer felicidades. Porque o paciente oncológico, ser paciente oncológico em tempos de pandemia, é uma soma de infelicidades, porque ele não tem certeza quanto ao futuro, quando essa pandemia vai passar, quando eu vou conseguir ter os meus tratamentos da forma como eu tinha, como eu vou conseguir as minhas consultas, será que eu vou sobreviver a isso, já que eu sou tão vulnerável? Então ele é inundado de incertezas, inundado de sentimentos ruins, que justamente podem piorar seu quadro de saúde. Devemos pensar e refletir não só sobre essas questões, mas como outras também que envolvem o paciente. E é justamente buscando essas reflexões mais profundas que eu convido vocês a, a aprofundar um conhecimento na leitura de um livro que eu e o professor Wanda e a Rafaela, nós temos alguns capítulos publicados nesse livro que podem auxiliar vocês a refletirem um pouco mais sobre esses sentimentos do paciente oncológico, tá bom? Se chama Pluralidades Masculinas. Ele basicamente fala sobre questões do homem no adoecimento, não só do câncer, mas de outras patologias. Mas, acima de tudo, são estudos que falam sobre questões sentimentais e como nós, enfermeiros e outros profissionais de saúde, podemos lidar com isso. Algumas das referências que eu trouxe para discutir esse momento hoje foram essas, e eu deixo meu muito obrigado a vocês. Jefferson, muito obrigada pela sua fala. Tanto você quanto o Wander explanam muito bem, conseguiram trazer para a gente a essência, né, do que o paciente oncológico está vivenciando, né, nesse momento de pandemia. São muitas as reflexões, né, a gente vê aí nos jornais muitos pacientes, deixa eu ligar minha câmera aqui, que fica mais... Muitos pacientes se queixando, né, de como que vai continuar a quimioterapia ou como que vai continuar a radioterapia, né, que necessita de um acompanhamento, né, mais rotineiro, digamos assim, né, e cada estado tem desenvolvido tem atendido, na verdade, esses pacientes com algumas peculiaridades, né. Então, eu acho que vocês conseguiram trazer bem essa questão do paciente que, além de já ter uma patologia grave, ele ainda tem que ficar em isolamento, muitas vezes sem acompanhamento, muitas vezes sem o medicamento, enfim. Né? Então, vocês conseguiram abordar bem o tema, e vamos abrir para perguntas. Alguém que queira abrir o microfone e perguntar ao Jefferson, ao Wander, alguma questão?
Ô, professora, Wanda, você... Oi, tem uma Wanda. pergunta lá em cima que foi feita na primeira fala, que é de Maria Clara Bezerra, que não foi respondida, que é bem do comecinho do minicurso. Lê pra gente, por favor. Quando o tumor é retirado através da cirurgia, pode-se afirmar que o paciente está curado ou existe um tempo mínimo para tal afirmação? Wanda. Ah, a cura do câncer, ela só ocorre após 5 anos da remissão total do primeiro tratamento, tá? Então, quando, vamos supor, eu fiz a remoção, meu tumor é totalmente operável, fiz a remoção dele com uma margem de segurança, eu tenho todas as condições clínicas para dizer que eu estou curado, mas é aguardado o período de 5 anos. O paciente ele é acompanhado nesse período e só após 5 anos é que é dito que ele não tem, ele está curado, tá? Porque mesmo que, vamos supor, no primeiro ano suma as características neoplásicas, pode ser que depois eu tenha recidiva da doença, tá? Ou às vezes durante o procedimento e tenha se deslocado alguma célula e ela possa se proliferar em outro tecido. O que a gente costuma ver no Facebook, pessoas que terminaram o tratamento e colocam plaquinhas, né? Venci o câncer. Isso é uma forma de estimular, né, a pessoa a aderir ao tratamento, a se sentir feliz depois de ter passado pelos efeitos ali deletérios da doença e tratamento. Mas, de modo geral, só é considerado 5 anos. Se nesse intervalo de 5 anos acontecer alguma alteração no organismo, ele deixa de ser, começa a contar 5 anos a partir de novo desta alteração. Então, se eu fiz uma remoção, por exemplo, da próstata, e depois de uns 6 meses, ou um ano, por exemplo, até 2, surgiu um linfonodo infartado na minha região inguinal, e esse linfonodo tem alguma pequena quantidade, mas tem alguma característica de célula neoplásica, eu volto a contar 5 anos de novo a partir dessa identificação. Alguém mais queira perguntar alguma coisa? Alguém mais que tenha alguma experiência que queira compartilhar, que tem um paciente familiar ou pessoas ali conhecidas do bairro, que vocês tenham percebido que tenha sofrido ou que esteja sofrendo mais agora nesse momento de pandemia, que queira compartilhar? É importante porque a gente, enquanto enfermeiros, né, a gente tem que olhar o paciente na sua abrangência, né, e não olhar o paciente apenas como um indivíduo que teve câncer, que está indo para o hospital fazer um tratamento e que volta para casa e que está tudo ok. Né? Se nós, que estamos saudáveis, né, ou que muitas vezes não temos nenhuma patologia grave, conseguimos ter dificuldades nesse momento de pandemia, imagine um paciente oncológico que muitas vezes não está conseguindo seu remédio, ou não consegue ir para um hospital porque precisa de um ônibus e o ônibus não está circulando, ou por outros N motivos, e isso acarreta nele dor, porque ele não toma o remédio, e, enfim. Né? Então, a gente tem uma série de circunstâncias que, no momento que vocês se formam e que são enfermeiros, a gente precisa voltar a nossa atenção, né? Voltar a atenção a ponto de ajudar esse paciente, não só simplesmente por ele ser um paciente oncológico, mas é um paciente que está com pode desenvolver medo, uma depressão, uma ansiedade, outras questões e que demandam a nossa atenção. Muitas vezes não sabemos como agir, né? Mas temos os recursos suficientes para contribuir da melhor maneira possível, tá? Eu agradeço mais uma vez ao Wander e ao Jefferson, tá? Vocês foram ótimos, gostei bastante do que vocês abordaram hoje aqui nesse mini curso. Eu não liguei minha câmera porque eu não estou conseguindo ligar, tá? Meu computador meio que está travado. Professora? Mas enfim. Oi, meu bem. A George acabou de colocar uma pergunta e eu posso ler? Leia, pode ler. Minha avó descobriu semana passada que está com melanoma múltiplo. Como devo conversar com ela sobre a importância do tratamento sem a impactar? Jefferson, se senta à vontade para responder. Wander. Bem, é uma questão bem complicada, né? E bem sensível, né? Porque não impactá-la é difícil, né? Porque ela já está Verdade. vivenciando o normal
da vida dela, ela já tem seus fluxos de vida normais, e falar para ela que de repente que tudo isso vai mudar, ou parte do que ela vive hoje vai mudar, que algumas coisas que ela fazia não poderá fazer mais, ou pelo menos deverá adiar justamente essas questões para depois. É difícil, principalmente que eu acredito que a sua avó deve ser já uma pessoa que tem uma certa idade. Então, o que dificulta mais ainda é justamente esse processo de tentar buscá-la, buscar sentimentos positivos que ela possa enfrentar. Mas, acima de tudo, é isso. Eu acho que deve, a princípio, sempre falar a verdade, né? E a gente tem que fortalecer os pontos fortes, que após o tratamento ela vai voltar ao seu processo de normalidade com algumas limitações. Talvez consultar outros profissionais da rede ou ter exemplos de outras pessoas que passaram e sobreviveram a essa questão, fortaleça esses laços de enfrentamento que ela precisa nesse momento. Mas, acima de tudo, conversar com ela francamente sobre a questão é fundamental, principalmente se ela for uma pessoa mais esclarecida. Juntar a família, reunir a família para justamente todos, de uma forma ou de outra, adicionar um elemento positivo para que ela consiga justamente se sentir amada, acima de tudo, e necessária, importante que ela justamente enfrente isso tudo da melhor forma possível. Mas é complicado, mas deve ser feito ou conduzido mais ou menos assim. Não existe uma receita de bolo de como fazer isso, né? É muitos sentimentos de cada um, as emoções de cada um que acompanham isso tudo, tentando justamente dar o máximo de apoio possível a ela. Obrigada, Jefferson. Respondido, Jorge. Qualquer dúvida, você pergunta novamente. Temos mais uma pergunta da Ana Beatriz. Esse prazo de 5 anos serve para todos os tipos de câncer, inclusive para doença trofoblástica gestacional? Bem específica a pergunta. Vamos. Eu estava estudando isso essa semana, que foi o tema de uma aula que eu dei aqui na residência. Ah, a doença trofoblástica gestacional, tá? Ela está relacionada a uma alteração genética que vem do período embrionário, né? Quando a gente tem, no caso, as mulheres têm a formação das células germinativas. Então, é importante acompanhar esse período de 5 anos também, tá? Na verdade, isso é aplicado para todos os tipos de neoplasia. Neste caso das doenças, desta neoplasia em específico, tá? Ah, é importante a gente acompanhar, porque se foi manifestado uma vez e essa característica de manifestação ela é de cunho genético, né? Lá do período embrionário, pode ser que a mulher tenha outros lá folículos com alguma alteração e que elas possam manifestar novamente em um segundo momento, tá? Então, é importante este acompanhamento, sim, de 5 anos. E isso é aplicável para qualquer tipo de neoplasia. A, as neoplasias, por exemplo, pediátricas, né? O paciente geralmente ele é acompanhado por todo o período pediátrico. Já tive contato, não acompanhei, mas já tive contato com um rapaz de 19 anos, que somente aos 19 anos ele foi entendido como, não vou dizer curado, né, mas que foi dado alta do serviço de oncologia para ele, tá? Alta no sentido de, não alta hospitalar, mas alta de acompanhamento do serviço de oncologia, porque desde a sua infância até parte da adolescência, ele sempre manifestava alguma característica neoplásica, que não chegou a ser tão grave, né, por isso que ele não teve a sua finitude, né, neste período, mas que se estabilizou quando ele chegou no final da adolescência, e o que proporcionou a ele alta. Então, percebam que desde o nascimento até os 19 anos de idade ele foi acompanhado, tá? Então, é uma característica que aquilo que eu comentei para vocês. Eu estou lá no quarto ano e no último mês, assim, já no último dia, apresentei uma característica que indica ou sugere, né, uma formação neoplásica, volta a contar 5 anos novamente. Obrigada, Vander. Creio que foram essas as nossas perguntas.
Muito obrigada Jefferson, obrigada Wander. Obrigada a todos vocês que permaneceram conosco até agora. Foi um prazer tê-los aqui. Wander, Jefferson, recebam meu abraço. Muito obrigada mais uma vez. Boa semana, tá? Até mais. Tchau. Gabriela? Conseguiu pegar a Oi, frequência professora. certinha dos meninos? Peguei sim, Professora, já hoje colocou tudo numa planilha do Excel, todas as pessoas presentes e com seus e-mails. Joia. professora, eu já enviei Oi, para a senhora já a planilha já dos presentes. tá, joia. Muito Certo. obrigada. Você mandou pro meu e-mail, foi? Pro da UFPE? Pelo WhatsApp. Ah, pelo WhatsApp, joia. Tá. Certo? Mas, ó, eu te peço para você manter arquivado, porque... Ui, peraí. Porque eu só sou uma, tá? E eu vou receber muitos. Certo? Tá me ouvindo aí? Sim, sim. Ah, tá. Qual- E eu vou receber muitos. Então, eu peço para que você mantenha arquivado, para que se eu, por acaso, me perder nos meus e-mails, você mandar para mim novamente. Pode ser? Sim, pode deixar. Pronto. Então, mantenha arquivado aí, que é importante. E como eu vou ter uma demanda grande, então aí você mantém. Se por acaso eu não achar quando eu precisar, aí eu te procuro. Tá bom? Tá certo. Muito Certo. obrigada, viu, meninos? Vocês foram ótimos. Por nada. Por nada, professora. Tchau. Obrigada.